Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de amigurumi. E aqui nós conversamos um pouquinho mais para te ajudar a começar a fazer os bichinhos de crochê que você quiser, mesmo que nunca tenha pegado numa agulha. O meu nome é Vitória, eu sou especialista nos amigurumis e no tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os inimigos escondidos que te impedem de fazer os amigurumis e de começar a fazer essa técnica. E eu achei muito legal trazer esse tema aqui para vocês nessa semana que está antecedendo aí a nossa oficina de amigurumi. Para quem não sabe, estão abertas as inscrições para a nossa oficina, que vai acontecer dia 1º de setembro, às 20 horas de Brasília. E lá eu vou te dar o passo a passo para você começar a fazer seus bichinhos de crochê. Então, eu acho que a gente precisa saber de algumas coisas para chegar lá, para a gente ter um pouco mais de clareza também. Então, por isso que eu estou focando um pouco esses conteúdos dessa semana e da semana que vem, um pouco voltados para o que a gente precisa saber mais ou menos para essa oficina, né? Para a gente já entrar lá sabendo um pouco mais aquecido mesmo realmente, para entender um pouco mais da aula. E esse tema dos inimigos eu achei legal porque eu coloquei aqui como inimigos escondidos. E qual que é a diferença dos inimigos e dos inimigos escondidos? Os inimigos comuns a gente sabe quem é, a gente sabe que ele pode nos atrapalhar e que eles vão nos fazer mal e a gente tem como agir frente a isso, porque a gente sabe, né? A gente conhece. Mas os inimigos escondidos são os piores de todos. Por quê? É justamente devido ao nome, ele está escondido, a gente não consegue enxergar ele na nossa vida. Sabe aquela pessoa que às vezes é boazinha com você, te trata bem, não sei o que, mas por trás te fala mal de você? Fala mal de você pelas costas? O inimigo escondido é isso. Você pensa que ele é seu amigo, mas no fundo ele tá te atrapalhando, ele quer seu mal. Então por isso que eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esses inimigos escondidos, que muitas vezes a gente não percebe e ele impede que a gente dê o próximo passo, que a gente haja, né? Que a gente recomece, por exemplo, eu sei que tem pessoas que já tentaram fazer amigurumi e não conseguiram. E aí muitas vezes esse inimigo estava ali junto com elas, elas não perceberam e acabaram desistindo. Então, eu quero falar um pouquinho pra vocês e eu separei 3 inimigos escondidos pra gente conversar um pouquinho aqui hoje, pra te alertar. Às vezes isso daí tá aí na sua vida, você não tá percebendo, ou algum deles também, algum você já viu, mas a gente pode falar um pouquinho também sobre como tirar ele de perto, afastar ele e fazer a gente ser donos de nós mesmos, né? Fazer a gente mesmo tomar as nossas decisões, não deixar que isso daí nos atrapalhe. Então vamos aqui agora para o nosso primeiro inimigo escondido. Muitas pessoas conseguem perceber ele depois de um tempo de se autoanalisar, de pensar, né, de ver e olhar a situação por fora, às vezes conseguem perceber, mas muitas pessoas também não. E o que é esse primeiro inimigo? É o medo. E o medo, consequentemente, causa procrastinação. Então, o que é isso? Quando a gente sente medo de algo, a gente geralmente sente medo de coisas que a gente ainda não conhece, de novidades, né, de mudanças, e isso nos faz procrastinar. A gente adia esse compromisso, ou esse exercício, ou até mesmo esse sonho, com medo de fazer aquilo e de dar errado, de não conseguir, né, de não dar certo. Então, por exemplo, aqui eu tô falando com vocês sobre aprender amigurumis. Quem nunca fez amigurumi na vida não tem muita ideia de como funciona, dos materiais, do que vai precisar saber. Olha para uma peça pronta, finalizada e imagina que ela não consegue, que é impossível, porque realmente, se você olhar o resultado que a gente consegue ter com amigurumis, tem gente que não acredita que é possível fazer aquilo com agulha e linha, né? Com o crochê. Então, eu entendo, é super normal. E o primeiro pensamento que vem na cabeça da pessoa é justamente esse, que ela não vai conseguir, que é muito difícil para ela, que ela não tem talento e todas essas coisas que eu escuto falar muitas e muitas vezes. Então, o que acontece? O medo paralisa a gente. E aí a gente não começa, né, não dá o próximo passo, não vai além por medo, não é nem porque a gente não quer, porque a gente não tem vontade. É porque o medo causa essa procrastinação. E a gente vai adiando, vai jogando pra frente, vai jogando pra frente, vai jogando pra frente. E aqui, por que eu tô mostrando esse erro aqui pra vocês? Esse inimigo que a gente tem na nossa vida? Porque semana que vem eu vou dar pra vocês uma oficina de amigurumi. E se você tiver com esse medo, tiver com essa procrastinação aí na sua cabeça, você não vai chegar pra aula preparado. Eu quero que todos que estejam lá
queiram fazer o amigurumi, estejam dispostos a conhecer coisas novas, dispostos a aprender essa técnica maravilhosa, dispostos também a recomeçar, né, a tentar de novo, a corrigir os seus erros se você começou da maneira errada. Então, por isso que eu acho muito legal você parar e se analisar. Por que eu ainda não comecei? Né? Por que eu ainda não fui em frente? Por quê? Será que eu tô com medo de não conseguir? Será que eu tô com medo por ser algo novo? Né? Porque eu acho que eu já tenho mais idade, ou porque eu acho que eu sou muito novo para conseguir, ou porque eu não tenho tempo. O que você tá colocando na sua cabeça de desculpa para não começar a fazer os amigurumis? Então, se você perceber já logo isso hoje, eu quero que semana que vem você entre na aula já com outra mentalidade, com outra cabeça, com a mente aberta para você poder aprender tudo que eu vou querer te passar lá. Então, por isso que é muito importante esse primeiro erro, a gente prestar muita atenção, analisar e entender o que ele tá paralisando a gente. E o segundo inimigo escondido é a pressa, gente. Porque às vezes a gente já quer começar a aprender fazendo uma peça, saindo com uma peça pronta na primeira experiência nossa com o crochê. Às vezes a pessoa nunca nem fez crochê na vida dela, nunca pegou numa agulha e ela quer começar a primeira experiência dela com o amigurumi saindo com uma peça pronta. E isso é você ter pressa no processo, você ter pressa na caminhada. Às vezes a gente tem isso no nosso dia a dia, né? Essa pressa de vai pra lá, vai pra cá, faz um compromisso, faz outro. Tem uma tarefa aqui, outra ali, cuida disso, cuida daquilo. E a gente faz as coisas na correria, a gente não para pra pensar o que a gente tá fazendo, se a gente tá fazendo certo. Quantas vezes você sai da sua casa, você confere tudo, mas você não lembra se você desligou o fogão, se você trancou a porta, e você fica com aquilo na cabeça, pensando. Porque a gente faz tudo com pressa. Se a gente para, desliga o fogão, olha na geladeira, fechei a geladeira, confere coisa por coisa na sua cabeça, prestando atenção no que você tá fazendo, você não se esquece depois, você lembra, é verdade, eu parei, pensei, fechei a geladeira, parei, pensei, desliguei o fogão. Tem isso, gente, a gente vive num mundo com pressa, com rapidez, com agilidade, a gente não quer que as coisas aconteçam, cada coisa no seu tempo. Então, muita gente, eu sei, que começa a fazer amigurumi querendo sair com uma peça pronta, querendo aprender com uma peça pronta, principalmente ainda uma peça toda cheia de detalhes, avançada, que muitas vezes quem já faz amigurumi há algum tempo ali ainda não fez, porque ainda não chegou naquele nível. E a pessoa já quer começar por ali. Então, a pressa é inimiga da perfeição, já não existia esse ditado? E por isso que eu quero falar aqui. Só que às vezes isso daí acontece tão naturalmente no nosso dia a dia, tão naturalmente nas coisas que a gente faz, que a gente não percebe que a pressa tá ali nos atrapalhando, né? Então vamos dizer, você foi lá, você saiu da sua casa correndo porque você tinha compromisso, já estava atrasado, fechou a porta e saiu. Aí você tá lá no meio do caminho, você lembra da porta e você fala, será que eu fechei? Será que eu tranquei a casa? Aí você fica tão encafifado com aquilo que você precisa voltar, conferir a maçaneta só para você ver de novo que você fechou. Aí você perdeu muito mais tempo nesse trajeto indo e voltando, sem necessidade, do que se você tivesse parado 2 segundos ali, prestado atenção no que você estava fazendo, fechando a porta, tendo consciência daquilo, você ia para lá, você ia cumprir seu compromisso, ia chegar 2 segundos atrasado. Então, assim, gente, a gente precisa prestar atenção nisso. E isso aqui não é só no amigurumi, tá? Na vida como um todo, a gente precisa ter mais calma. Não é a gente parar de fazer as coisas e estagnar. Não é isso. É simplesmente ter um pouco mais de atenção, tá? Isso é essencial em qualquer área da nossa vida. Mas eu tô falando agora especialmente pros amigurumis, porque muitas pessoas têm pressa de chegar logo no processo final. Claro que é muito legal você ter um caminho mais curto para chegar até lá. E é isso justamente que eu quero mostrar na oficina de amigurumi para vocês semana que vem. Eu quero encurtar esse caminho para que vocês consigam chegar mais rápido para fazer as peças que vocês quiserem, as peças que vocês desejarem, tá? E eu sei que isso é o desejo de muitos, por isso que eu encurtei o processo. Mas esse encurtamento do processo não é para você, eu quero fazer. Não é por isso. Eu quero que você aproveite cada etapa com muita calma, com muita clareza, com muita atenção do que você está fazendo. Eu só tirei do meio desse caminho erros que você poderia cometer, erros que eu cometi na minha jornada e que eu tirei daqui, que eu encurtei para você, né? Não é na questão de pressa, de ansiedade para fazer alguma coisa. É na questão de tirar pedras do seu caminho, tá bom? Então, não tenha pressa. Se você vai entrar nesse processo, semana que vem você vai assistir a aula, você vai
tá ali presente, esteja presente com atenção. Reserve esse momentinho. Eu sei que para muitos é muito corrido, eu sei que muitas pessoas têm casa, têm filhos, têm netos, têm trabalho fora, mas há quanto tempo faz que você não reserva uns minutinhos para você? Uma horinha para você fazer alguma coisa por você. Eu sei que às vezes a gente deixa para fazer isso só no fim de semana. Então a gente trabalha igual louco o dia inteiro, toda semana, todos os dias, não dorme direito, passa a semana naquele perrengue, aí chega no fim de semana, não consegue fazer mais nada. Às vezes a pessoa só quer dormir, porque ela ficou tão exausta durante a semana, ela só dorme e ela não aproveita, né? Você dormir, você ficar a tarde inteira dormindo, não é pra você aproveitar um tempo para fazer algo que você gosta. Claro que eu também gosto de dormir, mas você não tá aproveitando algo para você. E você tem que pensar que ao longo da sua semana ali, tudo que aquilo sobrecarregou, no fim de semana você não tá fazendo algo para repor isso. Então, quanto tempo faz que você não tira um tempinho para você? Eu tô pedindo aqui para você reservar uma horinha ali da sua... Acho que nem vai ser isso, gente, que vai durar. Eu não sei ainda exatamente quanto tempo vai durar, mas uma horinha para você separar, para você fazer algo por você, para você se desconectar um pouco das coisas ao seu redor, de problemas, de casa, de compromissos, né, de estresses do dia a dia, do trabalho, seja do que for. Desconecte um pouco, senta ali na frente do seu computador, na frente do seu celular, não sei por onde você vai assistir, dá pra você assistir por onde você quiser, mas senta um pouquinho ali e fala, ó, gente, avisa as pessoas da sua casa, ó, hoje, agora, nessa uma horinha aqui, eu quero ficar sossegada, eu quero assistir um negócio que eu gosto, que eu me interesso, que vai me fazer bem. Deixa eu ficar essa uma horinha aqui, só me chama se for urgente, se for necessário, né? E fica ali com esse tempinho pra você. Você vai ver que naquele momento você vai desacelerar também. Você vai desacelerar das coisas que estão ao seu redor, vai entrar num mundo novo, num mundo diferente, que eu tô trazendo aqui pra você justamente para te ajudar aí a se sentir melhor, ter mais bem-estar, se sentir mais relaxado, mais desestressado. E para isso também que você precisa saber que a pressa aqui não vai te ajudar. Quando você for começar a ir na caminhada dos amigurumis, ou recomeçar na caminhada, seja como for, se você continuar fazendo sempre com pressa, ou se você já começar fazendo com pressa, você não vai se sentir bem, você não vai ter todos esses benefícios que é pra você ter, porque é pra você curtir o processo, é pra você fazer coisa por coisa. Então a gente tem que respeitar isso. Eu vou te passar na semana que vem um passo a passo pra você começar. Se você já quiser começar no último passo, já não vai dar certo, você tá começando com pressa. Então, por isso que eu tô falando mais uma vez. Essa é uma dica para vocês aproveitarem muito bem a próxima semana, para vocês entenderem melhor como que é o processo, como que é o caminho. Eu sei que para muitos é difícil, eu sei que para muitos é chato, né? Até mesmo ouvir esse vídeo. Às vezes a pessoa não gosta de ficar aqui ouvindo, ela acha chato, ela acha monótono, mas é algo que a gente precisa saber. E não é só aqui, gente, é pra vida como um todo, tá? Para um hobby fazer bem pra gente, para tudo que a gente quer, que a gente gosta de fazer, de praticar. Para isso realmente trazer os benefícios pra gente, a gente precisa fazer para aproveitar, para curtir. A gente não tem que fazer para terminar logo, para acabar logo, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então, por isso que eu sei que muitas pessoas às vezes fazem isso no automático. Não é nem culpa delas, elas não percebem que estão assim, né? A vida como um todo, no geral, atualmente, faz a nossa cabeça ser dessa forma. E por isso que aqui a gente precisa desacelerar um pouquinho, segurar um pouquinho no freio e ir mais com calma para ajudar na nossa vida como um todo também pro lado de fora, né? Que às vezes a gente quer fazer tudo com tanta correria, igual eu falei pra vocês o exemplo da chave. Se a gente começar a usar isso aí no nosso dia a dia, vai nos poupar muito tempo também. E aí a gente não vai precisar fazer as coisas com pressa, a gente vai fazer só as coisas com mais atenção. E o terceiro inimigo escondido que eu quero passar aqui pra vocês tem muito relação com o segundo, né? Com essa pressa, com essa ansiedade que a gente tem de fazer as coisas, que é não respeitar o processo, né? Não respeitar o processo de aprendizagem, tá? Esse é o nosso terceiro inimigo escondido. Por quê? A pessoa que tem pressa, que tem essa angústia de começar a fazer logo e não quer ver nada antes de sair já com os resultados finais na mão e tudo mais, elas ficam um pouco vulneráveis, tá? Então elas acabam não respeitando esse processo, que eu vou explicar melhor semana que vem pra vocês, e acabam começando pelo lugar errado. Então, elas já querem começar fazendo uma peça, que é o que eu falei pra vocês aí no item 2. E elas não passam pelo processo de aprendizagem,
tá? Não pense, que eu trouxe até aqui alguns exemplos. Não pense que fazer treinos de técnicas, treinos de pontos, para melhorar a consistência do seu ponto, para melhorar a uniformidade dele, para aprender pontos e técnicas novas. Não pense que essas coisas aqui, gente, é tempo perdido. Não pense que isso aqui é desperdício, tá bom? Tudo isso faz parte do processo. Treinar, praticar, tá? Então, você não respeitar o processo, você acaba fazendo isso. Você pula etapas que são essenciais para o seu crescimento. E por que esse inimigo é escondido? Porque, naturalmente, tem gente que já quer partir para o resultado, né? Eu já até comentei uma vez aí para vocês, a gente tem aqui duas montanhas, né? A pessoa que nunca fez amigurumi ou faz só crochê e tudo mais, e aquela que já domina o amigurumi. A pessoa quer pular de uma montanha para outra, ela acha que ela vai conseguir, né? E aí o que acontece? Como aqui tem um abismo entre as montanhas, a pessoa cai. E aí ela vai ou desistir ou ela vai ficar frustrada. Então, se você segue o processo, né? Você tem consciência de que você precisa treinar primeiro, você precisa aprender, né? Não ignorar o passo da aprendizagem é muito importante. Então, o que eu quero deixar de alerta aqui para vocês também? Muitas vezes as pessoas que têm vontade de começar com essa rapidez aí, elas acabam ficando vulneráveis. E elas são pegas por propagandas e coisas que são, como que eu posso dizer? Que são maldosas, né? Que tem má intenção. Então, o que acontece? Talvez se você já tá aqui nesse mundo do amigurumi há um tempinho, ou se você já curte esse conteúdo, já acompanha esse conteúdo aí há algum tempo, provavelmente já apareceu para você alguma propaganda vendendo 1000 receitas num combo só. O que é receita? Tem gente que tá aqui que nem sabe o que é receita. Receita é um PDF, um documento, ou até mesmo um vídeo, com um passo a passo para você replicar, né, reproduzir uma peça específica criada por uma pessoa, por um artesão, certo? Então, o que acontece? Quando você encontra esses combos com 1000 receitas disponíveis, com 1000 receitas de amigurumi, normalmente, na verdade, assim, você pode ter quase certeza que isso daí é um golpe, gente. O que acontece? Essas pessoas reúnem 1000 receitas de diversos artesãos e pessoas pelo mundo, colocam num lugar só e disponibilizam isso para você vendendo por um preço, sendo que cada uma dessas receitas que está lá dentro não foi autorizada para venda para outras pessoas. Eu vou explicar melhor um pouquinho para vocês. Quem cria uma receita, primeira pessoa cria um amigurumi. Ela faz o amigurumi, ela tem um resultado, um amigurumi diferente, né, de outros, um amigurumi que ela inventou, que ela criou. Ela passa isso para um documento, de uma maneira que você possa reproduzir e fazer uma peça igual àquela que ela criou. E aí todos os direitos estão reservados a essa pessoa que criou e inventou. O direito de venda, o direito de divulgação, os direitos autorais, tudo pertence a essa pessoa que criou. E a única pessoa que pode vender esse documento de reprodução, né, da peça é ela, não outras pessoas. E aí alguém vem, compra essa receita e começa a mandar para outras pessoas sem autorização dessa daqui. A única maneira que a gente pode reproduzir uma peça igual a dessa pessoa aqui, igualzinha, é comprando o arquivo que ela disponibiliza para a gente fazer a reprodução, certo? Então, se você adquirir de outra forma, muito provavelmente que isso é uma pessoa com má intenção vendendo para você, tá? Então, é muito legal a gente seguir receitas, a gente ter receitas em mão, eu mesmo, nossa, eu tenho uma pasta cheia de receitas que eu comprei de muitas pessoas. Por quê? Porque é legal a gente se inspirar, às vezes a gente gostou e admirou muito aquela peça daquela pessoa, a gente quer fazer igual, a gente quer vender igual, a gente pega e compra, mas compra direto da pessoa que realmente criou, que inventou aquilo lá. Por quê? É ela que merece todo o crédito, é ela que merece o reconhecimento, né? Ela que merece o dinheiro que a gente vai pagar para isso. Não esses outros cursos que vêm, cursos, né? Eles chamam de curso, gente, mas a gente nem pode considerar aquilo um curso. Por quê? Eles simplesmente entregam para vocês um monte de receita de outras pessoas que não autorizaram eles a fazer aquilo.
ainda cobram de você e ali você não vai aprender nada. Quem nunca viu uma receita na vida, eu sei que eu tô falando com pessoas aqui que nunca viram uma receita, que nem sabe o que é isso direito, receita, pensa logo em receita de bolo. A pessoa que não sabe nada, ou que não entende direito ainda, ou que está acostumado com outro tipo de crochê, ela vai olhar para aquilo e ela não vai poder fazer nada com aquilo. Aquilo não vai ajudar ela em nada. E aí ela vai ter perdido todo o dinheiro que ela gastou para comprar isso daí. Além do que, ela vai estar concordando com uma coisa que é errada, né? Por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Eu sei que tem gente que não sabe disso, que compra na inocência, porque não entende como que funciona aqui mais ou menos o mundo do amigurumi. Por isso que eu quero falar disso aqui pra vocês também. Porque é muito importante que na semana do amigurumi, vocês já cheguem com um pouco de ideia de como que as coisas são, né? Eu não quero assustar ninguém, eu só quero colocar como um alerta realmente. Se você já comprou, saiba que isso é errado, que você não deveria utilizar dessas receitas, porque você está fazendo algo errado, você está usando uma coisa que você não tem o direito de usar, tá? Se você não comprou ainda, se você vê uma propaganda dessa, você já vai saber agora que isso é algo errado, que você não vai querer isso para você e que isso não vai te servir. Então você vai simplesmente ignorar. E se você achava que isso era certo, né, ou que isso estava tudo bem, que não tem nada disso, eu vou falar para vocês aqui que não, gente. É como eu expliquei, é todo esse processo. Se a pessoa cria algo e vem da cabeça dela, é igual uma música. Alguém que criou uma música, escreveu uma música, ela vende os direitos para um cantor cantar, né? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é assim. Tem o compositor que escreve a letra, escreve a música, tem alguém que faz a batida, que faz a sonoridade, e eles vendem o direito de um cantor reproduzir essa música, e ainda eles ganham por cada reprodução, né? Uma porcentagem por cada reprodução. E o cantor não pode simplesmente pegar e falar que a música é dele, porque não é. Ela é de outra pessoa, né? Nem outra pessoa pode usar aquela música como se fosse dela, né? Usar nas coisas dela. Vocês sabem que existem os direitos autorais. Então, isso é muito importante, né? Isso aqui é uma questão de ética. A ética não existe só lá na medicina, na engenharia, na advocacia. A ética existe no mundo. A gente precisa ser ético, né? A gente precisa a gente precisa praticar a ética. E isso começa nas pequenas coisas. Então aqui você pode achar que não tem nada a ver porque é artesanato, é uma coisa. Se você estiver pensando assim, você está desvalorizando algo que é muito importante. Então a gente tem que pensar que tudo é igual. A gente precisa ter ética em tudo. Não é só numa coisa que é mais famosa, que é maior, que tem mais público. Não, em todas as situações. Então a gente precisa agir com ética. Se alguém é dono de uma receita, de uma peça que ela desenvolveu, que ela criou, que ela inventou, ela é dona daquilo. Eu não posso pegar o direito dela, nem ninguém. Muito menos outras pessoas quererem se aproveitar do que ela fez, daquilo que ela dedicou tempo, trabalho, noites e aprendizado para fazer aquilo e sair vendendo como se fosse meu, ganhar dinheiro em cima dos outros que muitas vezes nem sabem que isso é errado, tá? Então, sempre que vocês forem comprar alguma coisa desse tipo, ou alguma receita, ou seja o que for, lembrem disso, procurem a pessoa que realmente criou aquilo para vocês darem os créditos a ela, tá? Porque aquilo, gente, trabalhar com artesanato é trabalhar com arte. Se você se dedicou para aquilo, você não pode dar o direito a outras pessoas de fazerem aquilo que quiserem, torto direito, né, com aquilo que você fez. Então é muito importante, é importante a gente começar já sabendo um pouquinho disso aqui. Como eu falei, não é pra assustar ninguém, é só pra alertar mesmo. E é uma coisa muito simples de fazer, gente. É só a gente saber agir com ética. Se a gente saber agir com ética, não tem por que ter medo, não tem por que errar, né? No fundo, a gente sabe o que é certo e o que é errado. É só a gente buscar na nossa cabeça. Agora a questão das 1000 receitas aí, dessas pessoas que vendem esse tipo de coisa, eu quis falar pra vocês porque tem gente que não entende, né? Não sabe muito bem disso ainda e tá começando agora, então é legal saber e mostrar um pouquinho pra vocês. Então, esse terceiro inimigo, resumindo de novo aqui pra vocês, é não respeitar o processo de aprendizagem, né? Ignorar o processo de aprendizagem, que é o que eu mostrei aqui pra vocês, né? Treinar, praticar, fazer o processo que vem antes de você começar a fazer suas peças também. Entender que isso é, sim, importante, que a gente não pode ignorar.
ele, e às vezes a gente tá fazendo isso automaticamente porque não conhece muito o processo, né, ou como funciona o processo. Então, por isso eu te convido mais uma vez, semana que vem eu vou te passar passo a passo para você começar a fazer os seus amigurumis, e aí você vai entender muito melhor tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, de respeitar o processo de aprendizagem, de não ignorar ele e ver como que é simples também pra gente aplicar tudo isso aqui. Que você não vai demorar uma vida para fazer a sua primeira peça, não é isso. Eu sei que a gente tem essa vontade, essa sensação de fazer algo logo também, é por uma ansiedade nossa mesmo de ver algo pronto ali, né, de sentir orgulho da gente, isso é normal. E eu não quero que vocês percam essa empolgação também dentro de vocês, que ela é essencial para que a gente possa continuar, aprender coisas novas, querer sempre evoluir, crescer, melhorar, né? Uma coisa é diferente da outra, né? Ter essa pressa aí desnecessária e ter empolgação. Então a empolgação é muito legal, né? A vontade, a dedicação, isso sim é muito legal e é com essa energia que eu quero ver vocês semana que vem para que a gente possa aí aprender, ver o quanto é simples começar, tá? Mas que não é fácil, a gente precisa se dedicar e ter aí essa empolgação, essa animação que eu tô falando aqui pra vocês. Só pra dar um resumão então de tudo aqui, por que é importante a gente ter esses 3 inimigos aí mais ou menos na nossa cabeça, na nossa mente? Pra gente parar e analisar se isso tá acontecendo com a gente, se a gente sabia disso, talvez você não sabia, então realmente era um inimigo escondido que você não tava vendo. Colocar em prática coisas para poder mudar isso daí, não deixar que isso daí te afete e se dedicar ao máximo em realmente querer aprender, em curtir esse processo, em fazer algo aí por você e sentir todos os benefícios que os amigurumis podem trazer aí na nossa vida a partir dessa prática, desse hobby tão legal e até mesmo dessa oportunidade de ganhar uma renda extra, né? Eu sei que muitas pessoas também procuram isso. Então, não percam, semana que vem, a nossa oficina de amigurumi. Eu vou dar o passo a passo para vocês começarem a fazer os bichinhos de crochê que vocês quiserem, mesmo que vocês nunca tenham pegado numa agulha. Vai ter um conteúdo muito legal, eu espero ver vocês todos lá. Se você tá aqui no vídeo e ainda não se inscreveu, eu vou deixar o link para vocês disponível. E qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, qualquer coisa que vocês queiram fazer, deixem aqui. Eu vou avisar vocês sobre tudo aí nos grupos, no e-mail. Fiquem atentos, né, ao e-mail de vocês. Respondam a pesquisa, que é muito importante para mim também. Vejo vocês nos próximos vídeos e na oficina. Tchau!